Bom dia, sétimo ano. Sou o professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Vamos lá? Bem, pessoal, na última aula eu passei um exercício para vocês sobre sujeito e sobre um texto, sobre o texto que eu pedi para vocês lerem também. Espero que vocês tenham feito. Vamos tratar agora da continuação do assunto que estávamos vendo, que é sujeito. A gente viu o que é o sujeito e como identificar ele em uma frase, e agora a gente vai ver os tipos de sujeito. Vamos nos ater agora a dois tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito composto. A gente também vai dar uma olhadinha no desinencial, tá certo? Vamos dar uma conferida. Abram o livro de vocês na página 113. Abriram? Pois bem, vamos lá. Na página 113, no finalzinho, a gente tem um texto aí. Eu vou ler e vocês acompanhem aí da casa de vocês, tá bem? Os fungos invadem as fábricas. Eles mofam pães, estragam sapatos e tingem paredes de manchas verdes. Ao mesmo tempo, fonte de remédios e provocadores de doenças também são mundialmente consumidos na forma de pratos nobres, como as raríssimas e caras trufas e o champignon. Pioneiros entre as formas de vida na Terra, são tão diversos entre si e diferentes de todos os outros seres do planeta que, depois de muita controvérsia sobre sua classificação, acabaram considerados um reino à parte na natureza. Os fungos começam a ser cobiçados para ajudar empresas brasileiras no controle de qualidade de produtos industrializados. De inconvenientes, os bolores e mofos tornam-se mais um instrumento dos cientistas nas pesquisas com medicamentos, desinfetantes e inseticidas. Marcelo Affinetti e Ivonete de Lucírio, da Super Abril. Isso aqui é de uma revista, né? Deve ser a Super Interessante de Abril. É o arquivo da Super Interessante também. E temos a foto aqui de um pão mofado, tá certo? Então, passem adiante para a próxima página e temos uma série de perguntas, assim como é comumente encontrado no nosso livro, tá bem? Vamos lá. Primeiramente, qual é a pergunta que ele vem aqui? Em que gênero textual poderíamos enquadrar esse texto? Pessoal, provavelmente vocês não vão saber aqui porque a gente não estudou artigo de divulgação científica, né? Ou estudamos? Se estudamos, então vocês já devem ter sacado que é isso, né? Então, porque é um artigo de divulgação científica. Do que é que ele está falando? Ó? Qual é esse tema? Que é a segunda que a gente tem. Está falando sobre fungos. Falando sobre a importância do controle desses fungos. De como eles são importantes na natureza, qual a utilidade deles, onde podemos encontrar. É isso que está falando. O tema, então, seria fungos e a importância deles na natureza, tá bem? Então, vamos para a terceira. Qual é o sujeito do verbo mofar no primeiro período do texto? Vamos lá, pessoal. Sujeito do verbo mofar no primeiro período do texto. Eles mofam. Eles. Achamos. Precisa ler só duas palavras. Eles mofam. Pronto. Eles é o sujeito. Tá certo? Então, quarta pergunta que ele vem dizendo aqui, ó. Por que o verbo tornar-se está flexionado no plural tornaram-se no último período do texto? O último. Vamos pular para o último. Viu o primeiro, vamos ver o último agora. De inconvenientes, os bolores e mofos tornaram-se mais um instrumento dos cientistas. Então, qual é a pergunta? Por que tornar-se está flexionado no plural?
para concordar com o sujeito. Que qual é o sujeito? Bolores e mofos. Certo? Bolores e mofos. São dois sujeitos, por isso que é no plural. Se fosse um só, singular. E é disso que a gente vai tratar aqui, tá bem, pessoal? O 5, ó, indique o sujeito do verbo ser no segundo período do texto. Segundo período do texto. Ao mesmo tempo, fonte de remédios e provocadores de doenças também são... Aqui o verbo ser, né? São... Quem é o sujeito? Eles. Sujeito da terceira pessoa. Tá certo? É isso aí, pessoal. Então, vamos ver agora o assunto direitinho. Essas perguntas aqui têm relevância sim com o assunto. Já vou logo dizendo para vocês. Tem relevância sim. Então, pessoal, primeiramente, eu vou logo falar aqui e depois a gente vê o que é que o livro quer dizer pra gente, porque acho que a explicação que eu tenho a dar é até melhor do que a que o livro tem. A gente tem que dar uma olhada no livro da gente, porque é nosso material. Mas é fácil demais de entender o que é sujeito simples, o que é sujeito composto. E de diferenciar um do outro. Vamos lá. Vou dar até o exemplo que o livro traz aqui, ó. Eles mofam pães, estragam sapatos e tingem paredes. Olha o sujeito simples. Eles. Como a gente diferencia um sujeito simples de um sujeito composto? O sujeito, ele tem um núcleo. O que é o núcleo? Eu já ensinei isso passando outros assuntos. O núcleo é a parte principal. Aquela parte que se você retirar ou que se você modificar, vai ter outro significado. A frase vai ter outro significado, se você modificar aquilo. Ela tem um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. É importante a gente prestar atenção nisso. Por quê? Não é sujeito simples está no singular, sujeito composto está no plural. Não é isso. Sujeito simples, um núcleo, sujeito composto, mais de um núcleo. Vamos ver o exemplo que ele traz aqui para o sujeito composto. Ó. Bolores e mofos. Bolores e mofos tornaram-se mais um instrumento dos cientistas. Quem se tornou mais um instrumento dos cientistas? Bolores e mofos. Sujeito composto, certo? Sujeito composto. Quem são? Se eu perguntar, classifique os sujeitos. E tem eu e meu irmão fomos à rua comprar pão. Quem foi comprar pão? Eu e meu irmão. Quem é o sujeito da frase? Eu e meu irmão. O sujeito é simples ou composto? Composto. Eu fui na rua comprar pão. O sujeito é o quê? Simples. Por quê? Porque foi eu. Um sujeito só. Tá certo? Ah, professor, e se tiver 3? Composto. Tem 4. Composto. Tá certo? Tiver mais de um núcleo, composto. Tem um núcleo simples. Certo? Vamos ver essa observação que ele traz aqui, ó. Agora observe. Ao mesmo tempo, fonte de remédios, se provocadores de doenças também são mundialmente consumidos na forma de pratos nobres. Ó. Para identificar o sujeito do verbo ser, nesse período, tivemos de buscá-lo no período anterior. O pronome eles, como essa identificação foi possível? Analisando-se a flexão do verbo, isto é, sua desinência. Ó, tá vendo? Desinência é isso, pessoal. É a flexão do verbo, é como o verbo se flexiona. Por essa razão, esse verbo apresenta o que chamamos de sujeito desinencial, que é o quê? O sujeito está lá atrás no outro período, porque a gente teve que sacar pela desinência do verbo, tá bem? E aqui temos o dicionário, ele tem o núcleo, tá vendo? O núcleo é a palavra mais importante do sujeito e do predicado. Essa importância se deve ao fato de o núcleo concentrar o significado básico desses termos. Estão vendo que é basicamente o que eu disse? Observe que o sujeito desinencial existe, ele apenas foi ocultado por uma questão de economia linguística. Como a ocultação dos termos da oração é chamada de elipse,
o sujeito desinencial pode ser identificado também como sujeito elíptico ou oculto, tá vendo? Esse é o sujeito desinencial. Ele também pode ser referido como sujeito oculto. Por quê? Porque ele não está aparente na frase. A gente não vê ele ali de cara, bateu o olho, viu. Ó. Eles mofam pães. Bateu o olho, viu. Na última pergunta aqui, ó, identifica o sujeito do verbo ser no segundo período. Eu tive que ler a frase todinha, tive que ler de novo, voltar no período anterior, e aí eu vi que o quê? O período era eles, o que estava na terceira pessoa, estava tratando do que já tinha comentado antes. Então, ele estava oculto. Ele não estava lá de cara pra gente ver. Não estava lá, já bateu o olho e viu, ó, os bolores e mofos. Já vi que é esse o sujeito, tá certo? Então, eu preciso descansar, é sujeito simples, ó. Agora, vou pedir minhas férias. É elipse. Quem vai pedir as férias? Eu. Cadê o eu aqui? Não tem. Tá vendo? Isso aqui é o sujeito oculto. É o sujeito desinencial, que é chamado. Tá bem? Vamos ler esse textinho que temos aqui mais adiante, né, pessoal? Matar para proteger. Caçar animais e derrubar árvores pode ajudar a preservar a natureza? Na opinião de muita gente, sim. A exploração sustentável, um nome pomposo que significa não retirar do ambiente mais do que ele pode repor naturalmente, ganha cada vez mais espaço como estratégia para acomodar os interesses conflitantes de quem tira da natureza o sustento próprio e de quem quer ver intocados as paisagens. A caça controlada, dizem alguns pesquisadores, pode evitar a superpopulação de espécies, além de gerar receita. Isso vem sendo feito com sucesso no Rio Grande do Sul, o único estado brasileiro em que a caça é ilegal. Todos os anos, a Fundação Zoobotânica indica quais as espécies disponíveis para a caça, em que quantidades e em que regiões. A novidade agora é que algumas espécies, símbolo da preservação, como a onça-pintada e o jacaré, estão na mira do uso sustentável, entre aspas. Na Amazônia, o desafio é controlar a extração de madeira, uma ameaça à floresta. Proibi-la preservaria a região, mas tiraria o sustento de famílias que trabalham nas madeireiras. A saída é o manejo sustentável, ou seja, um corte selecionado e controlado. Fernanda Campinelli, também da Super, e foi acessado em 13/1/2011. E mais abaixo a gente vê 2 árvores cortadas e pegadas de algum animal quadrúpede, certo? Pessoal, a aula vai ficando por aqui agora. Eu quero que vocês respondam esse texto da página 115, que termina na página... Não, eu quero que vocês respondam só até a página 115, até a 116. Façam até a questão 9, tá bem? 115 e a primeira parte da 116. Não precisa fazer a partir do segundo texto, tá bem? Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Em breve estaremos voltando à nossa normalidade, eu acredito. E muito obrigado por prestar atenção novamente. Tchau e até a próxima. Na próxima aula eu vou corrigir tanto esse texto, tanto esse exercício, quanto o exercício da aula anterior, tá bem? Então,